de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós. Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos, como tantos casais. Quero que você seja feliz, hei de ser feliz também. Depois de varar madrugada, esperando por nada, de arrastar-me no chão. Em vão, tu virastes minhas costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar. Quero que você seja melhor, hei de ser melhor também. Nós dois já tivemos momentos, mas passou nosso tempo, não podemos negar. Foi bom, nós fizemos história pra ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você viva sem mim, eu vou conseguir também. Depois de aceitarmos os fatos, vou trocar seus retratos pelo de outro alguém. Meu bem, vamos ter liberdade para amar à vontade, sem trair mais ninguém. Quero que você seja feliz,
minhas costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar. Quero que você seja melhor, hei de ser melhor também. Nós já tivemos momentos, mas passou nosso tempo, não podemos negar. Foi bom, nós fizemos história pra ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você viva sem mim, eu vou conseguir também. Depois de aceitarmos os fatos, vou trocar seus retratos pelo de outro alguém. Meu bem, vamos ter liberdade para amar à vontade, sem trair mais ninguém. Quero que você seja feliz, hei de ser feliz também. Aê, nação querida, maravilha. Estamos juntos, hein? Mais uma live com vocês. Essa aqui já é a live de número 3 do nosso grandioso estudo que nós temos entregado para vocês aqui. E vou dizer uma coisa para vocês, nação. Todas as pessoas que não conhecem a sua própria história é presa fácil para esse sistema. É presa fácil. Porque como você vai exigir alguma coisa se você não tem conhecimento daquilo que você quer exigir? É ou não é verdade? E por isso, nós estamos aqui para unir força com essa nação linda e buscar a história do povo preto, dos índios, do nosso povo branquinho, porque vocês também vão ter a história de vocês contada aqui, as barbaridades que eles fizeram com nossos irmãos europeus, da descendência de Jafé, uma elite chamada Askenazi, que eles acham que só eles são dono do mundo, e só pode ter sido Terron que botou isso na cabeça desses homens, porque eles são netos de Jafé. E a coisa não é fácil. Mas nós precisamos fazer você entender o livro de Deuteronômio. E nós estamos lendo o capítulo 28, se você quiser acompanhar, você pode pegar a tua escritura e nos acompanhar nessa estrada que nós estamos trazendo. Já tem 2 vídeos na playlist, o nome da playlist no canal é Escravos. Se você quiser assistir esse vídeo full time, desde o primeiro até o último, é só botar na playlist que ele roda os 3 vídeos sem você precisar fazer absolutamente nada. Acabou um vídeo e já entra no outro. E o nome da playlist é Escravos. Você pode entrar no nosso canal e ir direto na nossa playlist, que será um grande acervo de livros orais. Nós vamos estar falando desses livros
para você que é talvez um professor de história, você que é de uma faculdade, você que é reitor. Nós fomos convidados, vamos estar fazendo uma palestra dentro de uma faculdade. Eu não sei se eu vou poder falar tudo o que eu quero. Nós vamos ter uma reunião, vamos conversar com o pessoal, porque é o pessoal do movimento dos livros ocultos, né? Existe esse movimento, os livros que estão escondidos. Obviamente, se não for para me falar o que tem que falar, eu não vou. Eu sou meio metido nisso mesmo. Eu sou de arma, mas eu sou meio metido para algumas coisas. Eu não aceito meia verdade. Se é para me convidar para uma palestra e contar a meia verdade, eu prefiro não ir. Ah, Edson, mas você vai ficar famoso, vai ficar conhecido. Eu prefiro não ir. Se for para falar mentira ou meias verdades, a gente fica por aqui mesmo. Por isso que a Rússia falou que nos últimos dias o anjo Gabriel disse para Daniel que a ciência ela se multiplicaria. E por que a ciência se multiplicaria? Porque no dia de hoje seria impossível você falar essas coisas no meio da rua. Eu só vou em algum lugar, eu só faço, pode ser a Rede Globo, meu amigo. Eles podem me dar um cachê de R$1 milhão. Se for para falar meia verdade, eu prefiro ficar por aqui. A trancos e barrancos, eu prefiro ser uma pessoa pobre, não ter nada na vida. Porque eu tenho consciência que um dia essa alma vai sair desse corpo. Eu não brinco com isso. Eu tenho muito temor. Porque eu posso, amanhã mesmo, não estar entre vocês. E a gente vai ficar brincando com a verdade, que já brincamos tanto na nossa vida. E hoje nós fizemos 2 vídeos. Esse é o 3º vídeo de Deuteronômio 28. Se você, caso, ficar perdido com essa live, caso você ficar perdido com essa live que nós estamos fazendo aqui para você, você pode recorrer a outras lives nossas que está na nossa playlist, tá bom? Nós começamos no versículo 1 e já estamos no versículo 60, fechando aqui. Talvez ou não, né? Se ficar muito grande, a gente faz uma outra, mas vai ter as lives das 9 horas, fica tranquilo. Então, no verso 60, esses versículos que nós estamos lendo de Deuteronômio, no capítulo 28, do verso 1 ao 68, são as bênçãos e a maldição que o povo preto iria ter. Então, talvez você está perguntando, por que os índios, por que os pretos vivem uma vida de miséria? Uma vida desprezível. Parece que nós não temos herança. Eu vou dizer uma coisa para você. O povo preto é o povo que mais tem herança do planeta. Mas foi roubada pelos Askenazi. Os Askenazi são um povo branco. E eles se sentem únicos, tanto que na Inquisição da Igreja Católica, e a Igreja Católica também é dos Askenazi, eles mataram muitos brancos na fogueira. Não foi só povo preto que morreu em prol da verdade, muito povo branco morreu também, que é uma outra história que não é contada. Eu acho que é mais fácil eles contarem a verdadeira história do povo preto e omitir a dos brancos, do que eles contar a dos brancos e omitir a dos pretos, porque, querendo ou não, os brancos são irmãos direto deles por outra linha, que não é dos Askenazi. E eles sabem que eles não podem deixar os seus irmãos saberem disso, de Jafé. Muitos brancos foram jogados na fogueira, mas foi muito, começando por Miguel Servet. Se você não sabe a história de Miguel Servet, o livro de História do Brasil, Carlos V, você vai ver ali como que eles conseguiram fazer tanta atrocidade. Gente,
O mundo que está na mão da República só se organizaram hoje, porque você pensa que o mundo é todo organizadinho, mas foi tudo debaixo de sangue, debaixo de mortes, debaixo de vários tipos de maldades, torturas. Tem torturas aqui que eu acho que eu nunca vou colocar aqui para você assistir, ou nem falar, porque tem crianças. Isso atinge até o psicólogo da criança, atinge a mente da criança, né? Tem certas imagens e certas informações que eu só não vou colocar aqui em respeito a crianças, porque crianças também assistem esse canal. Mas, olha, se você está assustado com um filme de terror, é porque você não conheceu a escravidão dentro da sua estrutura que ela foi montada aqui, de agressão, ódio e dor. E tudo isso que aconteceu com o povo preto na América, no Brasil, aconteceu baseado no livro de Deuteronômio, foi uma profecia de desobediência. E aqui no capítulo 60 do Deuteronômio 28, está dizendo o seguinte: fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito. Quem é esse cara que está falando aqui? Esse é o Moisés. Moisés está avisando ao seu povo que são ricos. Os pretos aqui estão ricos. Aqui tem reis, aqui tem juízes, aqui tem tudo que você imaginar de povo de alta nesse momento. Esse povo não estava vivendo uma vida de miséria. E por isso eles não acreditavam que eles podiam chegar na posição de escravos. E Moisés está avisando para eles, ó, se eles não cumprissem a lei do Criador, o Criador faria eles voltar contra ti todas as moléstias do Egito, que temeste se apegarão a ti. Tudo que aconteceu no Egito, de moléstia, de pragas, ia acontecer com o povo preto. E aconteceu, nação. Aconteceu mesmo. E todas essas moléstias, elas veio através do navio tráfico negreiro. Já começou em alto mar. No verso 61, também Yahweh fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não estão escritas no livro desta lei, até que seja destruído. Estes versos revelam claramente que Israel estará sempre doente e será um povo marcado por enfermidades. Temos as mais altas taxas de doenças cardíacas, diabetes, pressão alta, anemia, falciforme, tumores da tireoide, doenças celulares, asma, lúpus, ADSTs, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e outras doenças mais. Contraímos 4 vezes mais doença de Alzheimer do que os brancos e 2 vezes mais que os hispânicos. Aí você fala assim, não, Edson, eu não vejo isso, eu vejo também várias pessoas. Gente, você tem que entender que se você colocar só o Brasil, você vai pensar que isso acontece somente no Brasil. Eu vou te dizer uma coisa para você, os índios que deveriam estar no Brasil não estão nem a terça parte. Se é que você me entende, né? Você está esquecendo dos outros países da América do Sul, você está esquecendo dos países da América Central, nós estamos esquecendo da América do Norte. Não é só o Brasil, é onde esse povo está espalhado. Tem um artigo que ele foi publicado em 11/3/1998 no jornal Sondheim, Chicago, e o artigo foi intitulado Raça lidera como gene de risco de Alzheimer. Isso foi publicado em Chicago, não foi no Brasil. Somos apenas, nação, 12% da população geral dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, mas temos o maior índice de câncer no país. Nós lideramos a cor preta em 8 dos 10 tipos de câncer dos Estados Unidos. O povo preto hebreu tem a maior taxa de câncer de próstata no mundo. No mundo, não é no Brasil. Não estou falando do Brasil, estou falando no mundo. Para cada 100 mil hebreus pretos, 185 têm câncer de próstata. A AIDS, embora os índices de AIDS e HIV continuem a cair em todas as comunidades étnicas dos Estados Unidos,
A taxa, nação, de infecções continua a crescer na comunidade desse povo preto. Hebreus compõem 40% dos casos de AIDS nos Estados Unidos. A AIDS, nação, é a principal causa de morte de hebreus pretos com idade entre 25 e 44 anos. Só para vocês terem uma ideia. 55% de todas as mulheres com AIDS são pretas e são hebreias. 60% de todas as crianças com AIDS são filhos de preto hebreus. O ano de 2001 teve o maior registro de pessoas infectadas pelos vírus HIV nos Estados Unidos. A AIDS se tornou uma epidemia nas comunidades hebraicas em todos os Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, em maio de 1998, o Congresso Black Caucus, os membros hebreus do Congresso dos Estados Unidos, teve de pedir ao governo federal para declarar uma emergência nacional na comunidade hebraica por causa desta praga mortal da AIDS e do HIV. O nosso povo lá nos Estados Unidos tem sido espraguejado com doenças e enfermidades desde que desembarcamos daquele navio negreiro, há mais de 4 séculos. Na página 62 de um livro chamado A Experiência dos Negros Americanos, Harvard Strickland e Jeremy Erwake descreve algumas das doenças nos navios negreiros. No livro está dizendo assim: os navios negreiros sujos, com cargas humanas sarampo, gonorreia, sífilis, febre amarela e malária, eram tidas como doenças comuns nesses navios. Fecha aspas. Nação, essas doenças estão em nós, assim como a profecia disse que estaria. Eu sempre digo que nos encaixamos perfeitamente nessas maldições. O verso 64, Yahweh vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e servirás a madeira e a pedra. Esse é o verso 64. O verso 65 diz: ainda entre estas nações não descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto Yahweh ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaios de alma. Nação, como foi dito anteriormente, os verdadeiros israelitas foram espalhados de leste a oeste, norte a sul, e provavelmente não há um país na terra onde os israelitas não representam alguns por cento da população. Os hebreus não podem estar de volta à terra de Israel, em Jerusalém, como nação soberana agora. Eles não podem estar em Jerusalém nesse momento que eles estão sem identidade. O povo hebreu, as 12 tribos, os incas, os maias e os astecas, e mais o povo negro, que assim foi chamado os pretos de Judá, eles não podem entrarem em Jerusalém sem que pelo menos um número considerável, e este número é 144 mil, eles não vêm a se despertar para entrar naquele lugar. Nessas terras onde Israel foi espalhado, nós estamos servindo
todos os tipos de deuses estranhos. Inclusive os deuses que estão na internet, Yahshua, Yehoshua, Yeshua, Jesus. Os antepassados de Israel não conheciam esses deuses, religiões que Israel está servindo hoje. Eles não conheciam Yahushua, nem Yeshua, nem Jesus, porque até na época deles, eles sabem que existe outra situação de nome. Estou fazendo um barulho aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse barulho na ação. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o cabo, tá? Nação, do nada, tá vendo como é que os aparelhos dão problema na hora? E é chatinho, né, esse barulho. É o cabo mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Pronto. Já tem que trocar o cabo, tá vendo? Eles vão dando problemas. Mas tudo bem, melhorou. E aqui, nação, devemos lembrar que os deuses de madeira e pedra são mesmo que os falsos deuses religiões, porque os deuses de madeira e de pedra não podem ouvir ou falar, como diz a Escritura. Em outras, você que é católico, que está vendo esse vídeo, por que você está na igreja católica? Se tudo que tem na igreja católica é tudo que a Bíblia abomina, será que o povo católico perdeu o temor? A Escritura fala que os deuses de madeira e de pedra não podem ouvir, falar. Em outras palavras, eles não existem. Eles estão ali para ser o corpo dos demônios, porque os demônios gostariam de estar no lugar dessas imagens, mas eles não podem, porque eles estão no subterrâneo. Agora sabemos que isso não poderia se aplicar aos judeus branco askenazi, porque, como eu já mencionei, a maioria dos judeus é ateu e eles não acreditam em nenhum Deus, tanto que a própria besta, quando vier, ela não vai ter respeito por nenhuma religião. Então, para que então eles fizeram a religião? Foi simplesmente para nos aprisionar, porque eles sabem que essas religiões não tem nada de verdade dentro delas, mas uma imitação barata e falsificada do nosso Criador. O verso 65 afirma que entre as nações onde fomos espalhados, não iríamos encontrar nenhuma facilidade ou descanso para os pés. E foi justamente aqui, na América e no Brasil, que os israelitas não encontraram facilidade ou paz, mas sim horror e terror. Ralph Ginsberg documentou um pouco do horror que os hebreus sofreram nos Estados Unidos, em seu livro intitulado 100 anos de lixamento. Este livro é uma compilação de relatos da imprensa real de linchamento no início de 1880. Nas páginas 253 e na página 270 deste livro, ele dá a lista parcial de aproximadamente 5.000 hebreus lixados nos Estados Unidos, de 1859 a 1961. Para não mencionar todos os que foram baleados, envenenados, espancados e estrangulados, e isso é documentado nos principais livros de biblioteca dos Estados Unidos, principalmente. No verso 66 da Bíblia do Almeida, do Deuteronômio 28, está dizendo o seguinte: a tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Será pavor de noite e de dia, e não crerás em tua vida. É verdade. O povo preto perdeu a esperança em si mesmo. Em nossa história de 400 anos na América, não houve um exemplo de paz para nós.
da escravidão à segregação e lixamento, ao racismo e à discriminação e assim por diante. Tem havido problemas constantes e opressão, desde a época da escravidão, hebreus andam apavorados, temerosos, anos e anos de criminalidades, e ninguém consegue acabar com isso. Várias fontes, incluindo o Centro Governamental Federal para Controle de Doenças, informaram que ser preto nos Estados Unidos é perigoso para a nossa saúde. Ser hebreu preto nos Estados Unidos significa maiores taxas de mortalidade, os níveis mais baixos de educação, os níveis mais baixos de estabilidade profissional, rendimentos mais baixos, menores níveis de saúde, habitação mais pobre, menos de 2 pais por família, aumento do desemprego, maior contato com o sistema de justiça criminal e nível de ruptura conjugal superior ao da população geral. O mesmo acontece no Brasil. O relatório sugere que as condições socioeconômicas entre pretos, em grande medida, resultou diretamente da desigualdade econômica e social, estrutural também, produzida por séculos de escravidão. Uma negligência benigna seria isso? Porque desde que o homem hebraico, desde que o homem preto que pisou na América e no Brasil, desde quando ele pisou aqui, ele é o principal alvo de racismo. O relatório explica em grande medida porque os homens hebreus são desproporcionalmente sobrecarregados com problema de saúde e menor expectativa de vida do que qualquer raça ou sexo. Nessa vida anda pendurada por um fio bem à nossa frente. Muitos têm medo até de sair de casa e não têm certeza se voltarão com vida diante de tanta morte e destruição. Você sabe que no estudo feito nos Estados Unidos, ficou provado que crianças que vivem em países rodeados por guerra estão em melhores condições mentais do que as crianças pretas que vivem nos Estados Unidos? Porque no hemisfério ocidental, em geral, não há quem possa nos garantir segurança. Vivemos em constantes temores. Há mais de 2000 anos, a sola do pé de Israel não tem descansado nesse Brasil, nessa América. Em nossas vidas estamos sempre correndo, estamos sempre em movimento, pegando trem, pegando ônibus, pega Uber, e corre para o trabalho, e corre para o trem, e volta de novo, e a comida estraga porque foi almoçar tarde e não deu para almoçar na hora certa, e muitas vezes não tem nem dinheiro para comprar comida e levar, e vai, e vem, e recebe dinheiro, e já acaba no dia seguinte, quando não acaba no mesmo dia. Correndo estamos sempre, e é assim desde que chegamos do chamado Oriente Médio, do chamado Jerusalém, a costa oeste da África. E a partir do ano 1400, houve uma migração do chamado Oriente Médio para a costa oeste da África. E essas migrações de pretos hebreus aconteciam desde o primeiro século e continuaram com grande frequência por volta de 300 anos da era cristã e continuaram com uma regularidade maior após 1200 anos. Só para você ter uma ideia, nação, nos Estados Unidos, o povo preto são responsáveis por aquilo que é conhecido como a Grande Migração. E esta foi a maior migração do povo, em tempo de paz, na história da humanidade. Entre 1940 e 1970, mais de 5 milhões de pretos deixaram o sul rural para o que chamamos de terra prometida, do norte urbano, porque lá também eles querem colocar Jerusalém e querem colocar junto com a terra de Canaã. Existe essa briga lá também, não é só aqui no Brasil. A maior migração da história dos Estados Unidos foi essa migração de 1940 a 1970. Porque os pretos saíram das senzalas para abrigo de projetos habitacionais do gueto. Do Brasil,
O nosso povo foi para os morros e favelas, fugindo de um tipo de pobreza e opressão apenas para encontrar outro tão sombrio. Esta passagem da Escritura também diz que Israel iria ter um coração que está tremendo de pânico e desfalecimento de olhos e dor de cabeça. Isso mostra que Israel vai ser triste, enlutada, as pessoas com medo e espiritualmente cegas, atormentadas por infortúnios. Os pretos no Brasil e nos Estados Unidos têm todas as características descritas neste verso das Escrituras. Estamos vivendo em um ambiente muito hostil por um longo tempo. Nada disso está acontecendo conosco por mera coincidência. E este é o cumprimento da profecia há muito esquecida. Esta é a razão pela qual uma pessoa branca, Askenazi, da descendência dos escravagistas, pode andar pela rua em um bairro hebreu, um bairro de preto, e na maioria das vezes ninguém vai tocá-la. Os missionários entram e saem em paz o tempo todo em nossas vizinhanças. Mas um homem, mulher ou criança preta pode vir pela mesma rua e são muito mais suscetíveis de ser lesadas de alguma forma. As maldições estão em nós e é por isso que temos toda essa violência em nossas comunidades. Se a polícia racista, grupos de ódio ou outros não nos pegarem, nossa própria gente vai. E o verso 68 finaliza dizendo: Moisés diz para o seu povo rico, monárquicos e reis: Iarro te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem os compre. Nesse verso, o Egito é sinônimo de opressão, escravidão, cativeiro e aflição. Na Escritura, Egito é referido como casa da servidão. Você vai encontrar em Êxodo 13, 3, 14, Êxodo 20, verso 4, Deuteronômio 5, verso 6, Deuteronômio 7, verso 8, Deuteronômio 26, verso 6. Também diz que o Egito é uma fornalha de ferro, Deuteronômio 4, verso 20. Também diz que o Egito é uma fornalha de aflição, Isaías 48, verso 10. O Egito era o símbolo da dura escravidão dos hebreus, Êxodo 1, 13, 14. O que este verso está dizendo é que o povo de Jacó vai entrar em um Egito, lugar opressivo, poderoso, lugar de servidão, cativeiro, em navios. E foi exatamente assim que chegamos a este continente. Fomos levados cativos da costa oeste, bem próximo da África, e trazidos para as Américas, no fundo de navios negreiros. Assim que chegamos ao ocidente, fomos levados aos quarteirões de leilão e vendidos como escravo pelo maior lance, e este processo aconteceu por mais de 300 anos. Este é um fato histórico que não pode ser negado, basta verificar os seus livros de história, como já mencionando anteriormente. As pessoas que nos trouxeram este continente em navios negreiros e nos sujeitaram à pior forma de escravidão e opressão eram de fato os nossos inimigos. Nossos inimigos também eram os compradores, nesses leilões onde fomos vendidos como escravos por esses Askenazi. Assim como as Escrituras, muito povo branco que não queria que isso acontecesse foram mortos, foram caladas suas bocas. E assim como as Escrituras dizem, nenhum outro grupo racial, étnico, no hemisfério ocidental, pôde reivindicar que isto tenha acontecido com eles. Somente nós fomos trazidos para um cativeiro opressivo em navios e vendidos aos nossos inimigos como escravos. Os judeus brancos dizem que eles são os verdadeiros judeus, mas eles não cumpriram a profecia de 400 anos como escravos em nenhuma parte da terra. Esta profecia foi cumprida somente com o advento do comércio transatlântico de escravos. Não há um instante na Escritura onde o antigo Israel voltou para o Egito em navios. Eles caminharam para o Egito em terra seca. Gênesis 56, 5, 6. Durante os tempos bíblicos, a terra de Israel e do Egito era uma massa de terra contínua. Jerusalém ficava entre o Egito, África e o Egito, América.
porque o terremoto não tinha acontecido ainda para que separasse tanto a América como o Egito de Jerusalém. E por isso não havia necessidade de ir ao Egito em navios naquela época. Então, quando e onde foi cumprida essa profecia? Durante o comércio transatlântico de escravos, quando nada menos que 100 milhões de nosso povo foram trazidos para cá como escravos. Quando as Escrituras dizem que nenhum homem vai comprá-los, elas estão dizendo que nenhum homem vai nos resgatar, vai nos livrar, vai nos salvar da nossa condição, porque estas mesmas Escrituras dizem que seríamos vendidos aos nossos inimigos. E você não pode vender nada se não houver comprador. Se juntarem todo o dinheiro de Oprah Winfrey, de Michael Jordan, de Michael Jackson, de Bill Cosby e Pelé, ainda assim não poderiam comprar-nos para salvar da nossa condição. Você me diz que os judeus, Askenazi ou qualquer outro grupo racial, étnico, se encaixa na descrição desse Israel nos últimos dias? Não. O povo preto se encaixa perfeitamente na descrição dessas Escrituras. Nação, a coisa é séria. O livro de Deuteronômio 28:68, nação, diz que os hebreus seriam vendidos aos seus inimigos, exatamente como você vê nesta passagem. Muitos, se não a maioria dos leitores bíblicos, nunca entenderam essas maldições, especialmente os pastores do sistema, especialmente o povo que frequenta uma abadia evangélica, católica e judaica, especialmente nós, os chamados afrodescendentes, porque nos disseram que todas as nossas desgraças vêm sobre nós porque somos um povo geneticamente inferior por causa disso. Muito de nós se envergonham de nossa história, mas como diz a profecia, nos últimos dias o conhecimento se multiplicará. Daniel capítulo 12:4. Agora, com o correto entendimento da profecia bíblica e com o correto entendimento de nossa história, começamos a ajustar o registro da maneira correta e a mostrar ao mundo, especialmente ao nosso povo, que o nosso sofrimento não é sem causa. Nós não fomos punidos ou amaldiçoados por genética inferior. Nós não somos um povo amaldiçoado como os nossos senhores de escravos nos ensinados. Eles mentiram ao dizer que somos amaldiçoados porque temos a pele preta. Estamos sob a maldição do Pai porque temos um chamado especial e um relacionamento especial com o Altíssimo. Relacionamento esse que nenhum outro povo na terra experimentou. Amós 3, verso 1 ao 2 diz: do qual há muito tempo nos esquecemos, mas vamos nos reerguer e ser o povo que estamos destinados a ser. O mundo inteiro testemunhará este fato em breve, do levantamento desse povo. Imagina só, e muitas pessoas de cor branca, ainda na época da escravidão, perderam suas vidas por defender os escravos pretos. Muitos barões perderam as suas terras por esconderem escravas que fugiam dos seus senhores macabros e perversos. Seria senhores escravagistas ou seria o Jason contra-ataca? Se você acha que o filme da motosserra foi um filme inventado por acaso, pode ter certeza que a inspiração da motosserra, ela vem de caminhos que você nem imagina. E até é bom que nós não vamos comentar nada aqui hoje. Eu acredito que tanto a morte do povo preto, que não aceitou viver em condições subhumanas, e a morte de povos brancos que não aceitava a maldade dos Askenazi, foi tão terrível como a outra. Porque se por um lado os pretos morriam sendo esquartejados e jogados aos tubarões, os brancos eram jogados no fogo e queimados vivos.
E o mundo nos deu a mentira de que foi a época da Inquisição. E essa Inquisição, ela é comentada em todos os filmes e livros de história. E as pessoas não se comovem, porque apenas é uma história, sem pé e sem cabeça. Eu acredito muito naquela passagem de Apocalipse, capítulo 6, aonde o 5º selo foi aberto. E ali estavam as almas dos que foram mortos. E eles gritavam e clamavam a Yahweh. Olha como clamou, gente. Está ligado à vingança sobre o inimigo. Eles clamavam a Yahweh: quando é que tu vais fazer justiça na terra aqueles que nos mataram? O 5º selo, nós estamos no 4º selo, aonde o inferno e a morte estão andando na 4ª parte do mundo. E isso deram o nome de uma doença, para você não saber que é o inferno e a morte que já está aqui, chamado de mentira 1.9. Doença essa que eu não posso falar o nome, porque os seus do mundo reverenciam o Deus das trevas. Mas quando esse povo começou a clamar a Yahweh: faça justiça, porque nós morremos, porque nos mataram injustamente. E Yahushua pegou as vestes brancas, vestiu a alma deles e falou: descanse mais um pouco, até que o restante dos povos de vocês sejam mortos também, como vocês foram, por causa do meu nome, e até que eu faça justiça. O 5º selo nós não veremos ele abrir. Por isso que você está achando que as coisas estão demorando, mas vai dar um pulo do 4º para o 6º selo. Porque o 5º selo, isso acontece no plano dos mortos. E o 6º selo, ele virá com um abalo universal de um terrível e sangrento terremoto, aonde os seus sinais começará nos sonhos e visões que Yahweh vai começar a fazer aqueles que o amam terem, para que as pessoas fiquem avisadas. Não precisa se preocupar com o canal do irmão Edinho. Eu vou ouvir o canal do irmão Edinho para saber quando é que esse terremoto vai acontecer. Eu não vou ter essa condição. Yahweh não vai dar essa moral para ninguém, para que ninguém se glorie: olha, você se livrou do terremoto porque eu avisei. Negativo. Aqueles que foram de Yahweh, o próprio Yahweh vai avisar, através de sonhos e visões, como está escrito no livro de Joel, capítulo 2, e Atos, capítulo 7. Para que ninguém se vanglorie em dizer: olha o terremoto, eu já avisei. Não, o próprio Yahweh avisará no sonho, aonde ninguém consegue te manipular. É ali que Yahweh vai falar com você. E ainda andando, se você estiver no secreto com o Pai, no Espírito aqui, no pensamento, ele vai te dar uma visão. E você não vai se assustar com isso. Você vai ficar super agradecido e vai reconhecer que Yahweh está contigo. Mas infelizmente não será com todos, porque nem todos crê. E crerão, pelo menos, até enquanto não venha o terremoto. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e você é muito bem-vindo aqui. Até daqui a pouco. Tamo junto, nação. E pra cima.
de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós. Depois de tanto desengano, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz, hei de ser feliz também. Depois de varar a madrugada, esperando por nada, de arrastar-me no chão em vão. Tu viraste minhas costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar. Quero que você seja melhor, hei de ser melhor também. Nós dois já tivemos momentos, mas passou nosso tempo, não podemos negar. Foi bom, nós fizemos história pra ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você seja feliz, eu vou conseguir também. Depois de aceitarmos os fatos, vou trocar seus retratos pelo de um outro alguém. Meu bem, vamos ter